Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou Armindo Bart, host aqui do podcast, e comigo, Bruno. Buenas, vamos que vamos, 2025 a milhão, vamos começando com o pé direito. Começando essa nova temporada, né? A gente tá muito feliz começando a nossa terceira temporada. 2024 foi um ano espetacular, né, Bruno? Os nossos números aí mostraram quanto a gente cresceu, quanto as pessoas têm nos ouvido, quanto a gente, graças a Deus, né, tem ido Brasil afora e até fora do país. E agora começando a nova temporada 2025, já começando com o pé direito, com muito assunto legal, muita coisa bacana por aí, né? Sem dúvida. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou e nos acompanha, né? E nos dá muito feedback. Foi um ano que a gente fez muita feira, né? Saiu muito, botou o pé no barro mesmo para conversar com a turma, então conseguiu receber aí também, né? Esse feedback de que tá gostando. Os números mostram muito, né? E cada vez mais, né? Focado nesse nosso propósito de falar de empreendedorismo no agro, de falar de negócio, de ser um podcast voltado para isso, né? Para trazer belas histórias, trazer histórias interessantes de quem faz, de quem tá ali no agro mesmo, botando o pé no barro. E hoje vai ser também, eu não vou ainda, mas hoje vai ser também, com certeza, história muito boa aí pra gente contar. E esse negócio do empreendedorismo, né, Bruno? A gente, hoje, né, já podemos falar que a gente é o maior podcast de negócios e empreendedorismo no agro, do sul do Brasil. Então a gente tá subindo aos pouquinhos, né? E ganhando esse espaço e trazendo assuntos que a gente gosta de falar de negócio, falar do agro, falar de empreendedorismo, de pessoas que realmente querem fazer a coisa acontecer mesmo, de verdade. Isso aí, querem fazer e estão fazendo, né? Fazendo negócio e quebrando muito paradigma. E hoje a gente vai falar muito disso, né? De quebrar, de como as coisas acontecem, como muitas vezes a gente fica sentado nas nossas certezas e até que vem alguém e chuta um pezinho do banco ali e a coisa começa a modificar o pensamento. Acho que podia apresentar nossos parceiros? Vamos, hoje assim, nós vamos apresentar parceiro novo entrando, né, pro podcast. Então, assim, a satisfação enorme, a gente tá com o pessoal da Inex 360, né? Nós estamos aqui com o Ferdinando e estamos com o Roger, essa dupla que vai conversar muito conosco hoje, falando aí de uma série de assuntos, né? Mas vamos falar muito de finanças pessoais, finanças, né? Nessa estruturação de patrimônio, nessa segurança como um todo. Vamos falar de financiamento, consórcio, de todo esse leque que a Inex está trazendo para o agro, né? Começando a fazer esse trabalho. Então, assim, antes de tudo, né, guris, obrigado pela parceria. Vocês vão ver muito a Inex em 25 conosco, né? É o novo patrocinador do podcast, vai estar junto aí, acreditam nessa função toda, acreditam muito na comunicação, acreditam em trazer isso para o agro. Então hoje a gente está conversando aí com essa dupla aí que tem muita história, vamos falar muito do comercial, muito da venda. À vontade, Guris. Obrigadão pela parceria. Tira um par ímpar aí dos dois, quem vai começar a falar. Guris, muito obrigado pela oportunidade, né? A gente teve aí agora em 2024, nos encontramos lá em Lavras do Sul, no Universo, e eu procurei vocês justamente com esse propósito, né? Nós temos aí o Pé no Barro como uma referência realmente para a divulgação de empreendimentos, de empresas que estão ligadas ao agronegócio. E eu, Ferdinando Blaut, já vou me apresentar em seguida. Eu quero passar a bola aqui pro... Esse acho que é figurinha carimbada aí, já conhecido aí. O penteado ele mudou, mas ele já Só o penteado. E eu vou passar a bola aqui pro Roger também se apresentar. Depois eu conto um pouco da minha história e depois a gente apresenta a Inex 360 pro agronegócio. Vamos lá. Bom, então vamos lá, né? Primeiro, um guri de apartamento no programa do Pé no Barro Jogava bolita em carpete. Mais ou menos isso. Então vamos lá. Bom, eu sou o Roger Kleman, né? Sou fundador da Inex 360, né? Que é um hub de negócios voltado para o mercado financeiro. E principalmente quando a gente fala em mercado financeiro, né? É pensado no mercado primário. Né? Então, quando a gente fala em mercado financeiro, todo mundo pensa em investimento inicialmente, né? Que é a cereja do bolo hoje. Mas a gente trabalha muito voltado para as questões primárias, né? Tomada de crédito, proteção desses créditos. Então, esse é o nosso foco. Sou formado em administração, tenho todas as minhas especializações dentro da área econômica e venho, né, da área comercial, aí, como a gente vinha falando, desde a construção civil, né, já acompanhando algumas demandas do agro. Depois migrei para uma empresa securitária, né, onde foi o ápice da minha carreira e da minha entrada, na verdade, dentro das questões financeiras.
e hoje com a nossa própria empresa, né, buscando justamente todas essas demandas aí. Né? Show. Já a gente vai dar mais detalhes, né? Falar bastante sobre a Inex e só para começar o nosso episódio aqui, agradecer também os nossos parceiros, né? Que estiveram com a gente em 2024 e estão com a gente em 2025. Então, a CIA Brasil, CIA Serviço de Inteligência e Agronegócio. Empresa que eu e o Bruno a gente trabalha, né, Bruno? Então, muito satisfeito de estar com vocês. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a CIA, entrem em contato no Instagram, CIA_Agronegócio. Também a San Esteban, que é a principal franquia aí de Moda Equestre no Brasil, tá? Na grande maioria dos estados, os estados que tem a pecuária, o agro, a San Esteban é muito forte. Então, se você quiser saber mais, estou aqui com a camisa da San Esteban, ó, chique a camisa, né? Ficou bem pra ti essa cor. Ficou bem. Entre em contato com a San Esteban, então @San Esteban. A Premix também, que é uma empresa nacional, tá aí há mais de 45 anos no mercado, levando qualidade, nutrição. Tem, né, vários produtos ligados à pecuária e a nutrição é o principal delas. Então, se você quiser saber mais sobre a Premix, os produtos, melhorar o desempenho dos animais, entre em contato Premix_Nutri e a Elicit Plant, que é uma multinacional francesa focada como um bioclimaticida. Acho que o Bruno pode até explicar um pouquinho melhor, né, Bruno? É um bioclimaticida, né? Então com produtos para ajudar principalmente nos problemas climáticos, nos estresses climáticos das culturas, aí, principalmente soja e milho, né? Então é uma agtech inovação recentemente premiada, muito fortemente premiada na Europa, vem ganhando prêmio em cima de prêmio por desenvolver, né? Por estar nas agtechs de maiores inovações, consideradas de maior inovação a nível mundial, por justamente estar combatendo essa questão toda de estresse hídrico, né? Então entrou no mercado brasileiro e vem entrando cada vez com mais força em cima disso também. Agora, recentemente, mais uma rodada, investimento de mais de 45 milhões de euros agora, para justamente tracionar mais e mais essa expansão internacional, né? Então, uma empresa super bem avaliada, satisfação também a gente tá junto, assim, né? Com uma empresa desse porte. E agora, como nossos novos parceiros, né? A Inex 360, então, obrigado mesmo, tá muito feliz de falar sobre a Inex, sobre esses produtos, né? Todo esse hub que vocês trazem para cá. E vocês poderiam dizer um pouquinho como que surgiu, acho que a Inex, e aí depois a gente vem para vocês e dizer assim, como é que vocês fundaram depois a Inex? Qual que é o objetivo quando vocês formaram a Inex? Bom, então, a Inex, na verdade, nasceu de uma visão de mercado para tirar, né, a competitividade que muitas vezes algumas instituições acabam imputando, né, na tomada de crédito e, principalmente, né, diferenciar do mercado, né? Hoje a gente culturalmente tem um balizador vinculado a instituições financeiras, principalmente bancos. Então, a nossa ideia foi descentralizar um pouco, né, dos bancos, trazendo uma agilidade ainda maior, né? Uma não necessidade de muitas vezes ter um relacionamento próprio com aquela instituição para que a pessoa ou para que a instituição possa tomar o crédito ou buscar uma alternativa de crédito, né? Então, basicamente, a gente nasceu dessa perspectiva. E aí, com isso, fomos desenvolvendo algumas tecnologias, né? Imputando isso no mercado, buscando parceiros que tivessem a mesma mentalidade que a nossa, né? Para realmente tentar mudar a questão cultural, né? Eu sempre falo, quando a gente vai visitar um cliente, que o nosso trabalho não é simplesmente vender uma ferramenta, né? Mas é fazer uma mudança cultural, né? Quando a gente fala no agro, a mesma situação, né? O agro ele tem um costume muito antigo, né? De ter o custeio, de buscar isso junto à sua instituição, porque sempre foi feito assim. Muitas vezes o banco, o próprio gerente já tem toda a documentação lá, né? Preparada só para ir renovando o processo, né? E a nossa ideia é justamente isso, não é ser um concorrente do banco, pelo contrário, né? Eu acho que para cada necessidade existe uma ferramenta, né? E o banco é uma ferramenta extremamente necessária para isto, né? Para o agro ele é fundamental, mas é justamente trazer alternativas onde possa haver uma mescla, onde possa ter uma competitividade maior que não dependa do preço de commodities, né? Então, basicamente isso. Como é que é a entrada aí, Roger, na questão do agro, né? Porque tu vem de outra guri de apartamento, né? vem aí com uma carreira numa outra área. Qual é que é o momento, assim, de cara, tá na hora de ir pro agro? Como é que eu posso dizer?
acabou, obviamente, por questões de negócios, né? O agro, na verdade, eu brinco, ele era um desejo, né? Tanto que eu sou investidor, vamos dizer assim, do agro, né? Nós temos algumas questõezinhas vinculadas à pecuária, né? E estamos experimentando, inclusive, a nossa própria ferramenta de forma própria dentro do nosso sistema, né? De investimento, de negócios. Mas o agro, ele acaba surgindo não faz tanto tempo, né? Mas por uma questão vinculada à energia fotovoltaica, principalmente, né? Então, quando surgiu o primeiro negócio, né? O primeiro negócio surgiu por um investimento em energia fotovoltaica, né? Então, o produtor, também um pecuarista, né? Buscando rentabilizar melhor a sua área de terra, né? Por ter áreas, talvez... E aí eu não entendo tão bem quanto isso, né? Mas não ter áreas talvez não tão produtivas, seja para pecuária ou para plantio, buscou outras alternativas. E uma delas, né, foi a questão da energia fotovoltaica, onde hoje a gente sabe que existem vários contratos já pré-fixados de rentabilidade e tudo mais. E aí ele acabou buscando essa alternativa no banco, né, financiar essa construção. E era um projeto de 8 milhões. Né? Então, resumidamente, ele iria financiar o projeto, a rentabilidade do projeto iria suprir o custo do financiamento, mas o payback, ou seja, o retorno dele, né, seria 5, 6 anos posterior à instalação. E aí, quando chegamos nesse produtor, apresentamos a ferramenta, né, basicamente o consórcio, onde a gente conseguiu desenvolver um payback em basicamente 2 anos. Né? Porque desde o primeiro momento de vigência da instalação da energia fotovoltaica, ele já teria o custo da parcela paga, mais a rentabilidade sobre o investimento. Né? Então, realmente foi dessa forma que o agro veio. Né? E aí, claro, veio uma indicação, veio a segunda, né? Tive um cliente aqui em Canguçu. Tu tivesse um em Uruguaiana também? Uruguaiana, né? Todos... E um no Paraná. Exatamente. 4 negócios. E aí que foi vindo essas sementinhas assim pra falar, cara, acho que tem sentido, tá mais no agro, tá mais... Eu achei que o Ferdinando que tivesse te trazido, porque o Ferdinando, a tua história no agro já não vem de agora, né? Tô tentando trazer esse cara já faz mais de um ano, né? É o contrário. É o contrário. E aí, cara, pô, quem é que tem esse acesso, né? E aí, pô, Ferdinando. E aí vai. E aí deixo com ele em agosto o porquê agora, que me deu o cambão. Mas podia falar um pouquinho, Fernando, como é que tu chega no agro? Falar um pouco dessa tua linha aí. Essa história, na verdade, ela vem desde criança, né? Existe uma paixão muito expressiva minha por animais, por cavalos. Eu sempre digo assim para as pessoas entenderem o quanto é a minha paixão pelo cavalo, que a minha mãe professora, a gente morava a cerca de meia quadra do colégio onde ela dava aula, e eu ficava sozinho, 10 anos, não era nenhuma responsabilidade para a época, mas enfim, a mãe chegava em casa e tinha um cavalo dentro do pátio, né? Porque ele estava cruzando na rua, na época cruzava o cavalo solto na rua, eu botava uma cordinha de varal, puxava para dentro de casa, deixava no fundo de casa, a mãe chegava e tinha um cavalo no pátio. Cortava a grama já. Já até poupava serviço. E tudo em 2014, aos meus 14 anos, melhor dizendo, corrigindo, eu tive a felicidade de adquirir então o primeiro cavalo. A gente, quando cada um tinha seu primeiro ano de vida, assim, o pai e a mãe fizeram duas poupanças, assim, e a minha irmã com 15 anos foi pra Disney, e eu comprei um cavalo. Com 15 anos comprei um cavalo. Então ali começa uma história muito legal, e que é justamente ter um cavalo e viver isso. Em 2008, que é o ano da virada de chave, o que acontece em 2008? Eu estava cursando a faculdade, já estava quase me formando, formação em administração de empresas. Surgiu uma vaga de estágio na Federação da Agricultura, na Casa Rural, Sistema Farsul. E eu começo a trabalhar na Casa Rural, logo primeiro período de estágio, depois já fui efetivado, né? E ali eu começo a imergir dentro do agronegócio, né? Porque a federação, todos sabem, ela tem uma estrutura no cunho político, na parte Farsul, no Senar, a parte da educação, e a Casa Rural ela era o braço comercial do Sistema Farsul. E nesse trabalho ali é onde eu comecei a conhecer o agro como um todo, além de necessidades, demandas comerciais, pessoas, tanto de empresas fornecedoras como de produtores rurais, e todas as necessidades e demandas que esses tinham.
E isso foi uma história muito legal, que foi de 2008 até 2012. E aí em 2012, assim, virado 2011, 12, eu disse assim, não, eu vou montar a minha empresa de representação. E é onde eu monto ela. Quando eu fui fazer isso, eu busquei as empresas que eram parceiras, assim, não foi uma traição para a Casa Rural, pelo contrário, graças a Deus, tem um excelente trânsito dentro de todo o sistema, muito feliz, um trânsito muito bom lá dentro. Mas eu disse assim, eu vou iniciar minha vida autônoma e botei a minha empresa de representação. Eu tinha fertilizantes, sementes de pastagem, tinha uma indústria de sal mineral. E naquela virada de ano, eu liguei para o Fernando Teixeira, dono da Puro Trato, e eu tinha que tirar uma dúvida sobre uma nutrição específica de lactante para uma égua minha. Eu tinha que saber até quando ia aquela nutrição específica. E ele disse assim, Tia Ferdinando, onde é que tu anda, cara? Porque tu mandou um e-mail te informando que tu estava em transição, tu ia estruturar a tua empresa de representação, mas o que é? Daí eu disse, não, eu peguei algumas empresas aqui e eu estou representando. Eu vou começar efetivamente agora em março, mas eu montei. Vou ter fertilizantes, vou ter sal, vou ter sementes, está tudo pronto. Fazer umas férias agora em fevereiro e volto. E aí vou pisar fundo. Ele disse, pô, cara, mas vende a nossa ração. Eu disse, sério? E ele disse, sim, vende a nossa ração. Eu disse, pô, um privilégio, né? Eu já era apaixonado pela marca e tal, e eu vou trabalhar. E comecei a trabalhar. Só que lembra daquele guri que levava o cavalo para dentro de casa? Eu comecei a trabalhar a marca. Comecei a fazer um trabalho pela marca. E desenvolver o meu negócio. Comecei a vender, né? Comecei a vender e fui aplicando estratégias de desenvolvimento. Sou muito grato aí pro Mark Zuckerberg, que desenvolveu nessas redes sociais. Né? O meu avô era caixeiro viajante, então eu não imagino como é que ele vendia, porque não existia nem fax na época, né? Então, realmente, a gente foi privilegiado pela comunicação ser utilizada como uma ferramenta de propagação de um trabalho. E foi um trabalho bárbaro, assim, em relação a todos esses anos que eu desenvolvi. E o que eu acumulei cada vez mais? Conhecimento de pessoas, de necessidades e de campo. E aí isso tudo foi acontecendo realmente ao longo do tempo. A gente teve sucesso, estratégias de marketing no cavalo crioulo, freio de ouro, depois grandes campeões de morfologia. Então tudo isso sempre foi planejado, como ia ser feito, né? E a gente sempre referenciava qualidade e resultado, qualidade e resultado. E óbvio que não adianta tu ter o melhor produto se tu não tiver um excelente relacionamento. Então aí que entra a habilidade comercial, né? Onde o vendedor fideliza o cliente. Essa é uma palavra muito difícil hoje quando a gente fala em vendas, a fidelidade. E existe uma ferramenta fantástica para defender a fidelidade, que é o atendimento. Né? Então realmente assim, eu sempre prezei muito estar presente nos meus clientes, acompanhando os resultados deles, orientando, né, para que eles tivessem êxito nesses resultados. Então, isso tudo fez parte da minha história. E isso sempre muito externado. Eu tenho em redes sociais, minha rede social é aberta, né, porque ela é a minha vida, né, tanto pessoal como profissional, mas ela é aberta. Então, lá eu tenho fotos com pessoas que eram meus clientes, são grandes criadores, de empresários de sucesso, e que sempre estiveram ao meu lado e me permitiram me expressar, me expor junto com eles, né? Então, realmente, isso eu sempre utilizei muito para o negócio. E aí, essa carreira foi tão legal que em 2019, o Gonçalo Silva, da GS Remates, um amigão, ele disse assim, cara, eu tenho a franquia de uma securitizadora. Vem pra cá, cara, tu conhece muita gente. E eu fui. Eu topei o desafio. Eu liguei pro Fernando, encerrei a minha história com eles e migrei para essa securitizadora. Adquiri minha franquia. Foi um processo realmente muito longo. Foram 13 entrevistas. É um processo muito árduo, assim, pro profissional, que indiferente à tua história, indiferente ao teu currículo, né, propriamente, realmente tu tem que cumprir aquelas etapas. Até minha esposa foi entrevistada, pra vocês terem uma ideia. Né? Então, ali a gente passei por essa etapa, concluí ela e tive sucesso, adquiri a franquia e passei a trabalhar. Em 2020 veio a pandemia e a ovelha não é para mato. Né? Então, o que aconteceu comigo? A pandemia me jogou para dentro de casa.
E isso não funciona para mim. Não funciona. Até, eu vou dar um exemplo. Hoje de manhã, quando eu fui sair, minha esposa, quais as agendas? Eu disse, o primeiro agora eu não sei, eu vou pra rua. E eu vou pra rua. E aí eu vou fazendo o trabalho acontecer. Eu vou visitando. Tem sempre um Uma hora eu volto. Não te preocupa, eu volto, né? Então, eu acabei, pela questão da pandemia, fiquei dentro de casa. E aquele trabalho de segunda a segunda, porque naquele momento as reuniões eram online e eu tinha que abordar pessoas que não conhecia, porque estava já num determinado momento de abordagem, de venda do produto, que eu já tinha eliminado, já tinha sugado toda a minha rede praticamente, assim, com perfil para ser cliente. E talvez isso seja uma das coisas mais difíceis, tipo uma prospecção fria aí, né? De quem tu não conhece, né? Fria. É o que a gente passa todo dia, né? E conversando muito sobre isso, né? Eu até vendo, mas eu vendo depois que eu conheço. Pô, então essa aí até eu. O difícil é o cara bater na porta. Aquela que a venda é a grande vantagem né? do Ferdinando, né? Porque ele sempre consegue fazer um link com a pessoa que ele está atendendo, mesmo que ele não conheça, com alguém que aquela pessoa conheça para aproximar, né? E isso é uma das grandes habilidades, né, de um bom vendedor, principalmente que eu vejo no campo, né? No campo, cara, por isso que a gente até formatou essa parceria. Exato. Porque, se eu chegar lá vestido desse jeito, os caras não vão me atender nunca, né? Então, foi a forma que a gente, de fato, encontrou, né? Como é que é, Guris? Assim, vocês se fizeram... Todo o histórico de vocês é na venda, né? É na venda. Como é que é isso de quebrar essa barreira, de chegar nesse cara que tu não conhece? Como é que é um pouco da... Vamos sair um pouquinho para um lado aí, depois a gente volta. Como é que é um pouco das estratégias aí de vocês? Existe esse link que o Roger cita, até antes, quando a gente estava conversando, quando eu fui falar para você sobre quando tudo começou, eu linkei uma pessoa. Né? Eu linkei uma pessoa, né? Me permite falar que é a Marília Terra Lopes. Na época, quando eu comecei com a representação, ela era presidente do Sindicato Rural de Barra do Ribeiro. E ela, numa expofeira, num evento lá que ela promoveu, não foi uma expofeira, foi um evento lá com palestras e tal. E tinha os parceiros expositores. Então, ela foi uma pessoa que me ajudou a iniciar meu trabalho. Eu botei meu stand e tudo. Incrível o que acontece quando a gente faz a abordagem muitas vezes fria. O que aconteceu essa semana assim, de trabalho? A gente estava visitando, a gente saiu de uma visita de um produtor e ele conheceu o nosso trabalho, conheceu o nosso produto e ele não adquiriu ainda. Tá? Mas ele já conheceu e ele vai iniciar um planejamento. E quando a gente estava saindo da porta do escritório, uma fazenda gigante, uma referência dentro do agro, eles, assim, podem me utilizar como referência. O cara não consumiu. Ele não consumiu ainda. Mas deixou como usar como referência porque aprovou o trabalho, ele chancela. Daí a gente tinha estado numa outra visita, numa semana antes. Não é melhor que a venda, mas é quase melhor, né? Porque um cara grande poder dizer isso aí espontâneo. E a gente tinha estado uma semana anterior em um cliente. E esse cliente simplesmente fez, para mim, até hoje, o melhor negócio de todos, em volume, né? Nessa nossa parceria, né? E quando a gente estava na estrada, indo embora, o Roger me perguntou assim, cara, eles te compravam muito? Eles não me compravam. Nenhum desses dois te comprava, nenhum dos dois me comprava. Eles não foram meus clientes. Eles, na verdade, foram justamente por essa questão sinérgica, onde a grande base, o grande pilar de tudo isso, é a idoneidade. A idoneidade em relação a tu fazer um trabalho sério. Não basta ser só um ótimo vendedor, um ótimo profissional, mas tu tem que realmente ter alguém, uma empresa que realmente chancele o teu trabalho. Então não adianta tu utilizar o melhor argumento, ser o mais habilidoso de todos, se tu realmente não tiver uma grande marca por trás. E isso tudo foi uma coisa que fez parte da história. Então, a gente chegar hoje num contato frio é muito difícil dentro do agronegócio, para mim, né? Inclusive, eu fiz uma topada com o Roger, porque quando eu comecei a trabalhar, e vocês já vão entender por que ele me procurou, eu disse, não, porque eu faço, porque eu conheço, porque eu vou, porque tal. A gente tinha tido 2 semanas de trabalho, e estava muito bom o desempenho daquelas 2 semanas de trabalho. E ele disse assim, cara, vamos sentar. Eu disse, não, nós vamos sentar só agora no início do ano de janeiro de 2025.
Antes disso, nós só vamos conhecer mercado. E ele disse, não, cara, o resultado tá muito bom. A gente já precisa começar a botar umas metas, organizar algumas coisas e tal. Eu disse, cara, não, vamos seguir o nosso planejamento, que é tocar até o final do ano. Quando nós atingir a meta, nós dobramos a meta, mesmo não tendo meta. É isso aí. E eu disse pra ele, não, cara, vamos. Daí, não, vamos conversar numa segunda-feira. Tá, então vamos conversar. Daí, sentamos na segunda-feira. E ele já querendo tracionar as estratégias, o volume, porque ia ter uma premiação ali, e Punta Cana, e vai. Eu disse pra ele assim, cara, então é o seguinte, amanhã nós vamos pro campo. Faz a tua mala que nós vamos pra Santa Vitória do Palmar. Nós que em Gravataí, o Roger Novo Hamburgo, nós vamos pra Santa Vitória do Palmar. E eu não vou agendar com ninguém. Vamos tocar. E vamos chegar visitando. E assim foi. Né? A gente simplesmente saiu, eu mandei mensagem pro pessoal da região. Vou estar aí na região, vou te visitar. E aí eu comecei a visitar. Eu mandava mensagem. Fano, nada tamanca. Fano, eu tô aqui na região. Vou passar aí pra te visitar. Apresentar meu trabalho novo. E assim, a gente chegou e começou a visitar o pessoal na fazenda. E assim, indo. Chegando, tô chegando. Tá na fazenda? Tô chegando aí. Sem formalismos. E a gente simplesmente concluiu 3 dias de trabalho. Trouxemos resultados. Fizemos vendas. E ali o Roger pôde realmente enxergar como o mercado, como o agro hoje, dentro de todos os territórios, não recebe. Mas até fazendo um link né, com a questão da tua pergunta, cara, eu aprendi, principalmente nesses últimos 8 anos, trabalhando no mercado securitário, que venda é pura estatística. Quanto mais tu visita, mais tu vende. Não tem mágica. Não tem mágica. Quanto mais não tu recebe... porque, mais cara, tu pode visitar uma pessoa que ela tentar ser o que a gente chama de sniper, né? Pô, tu tem 50%. Agora, se tu visitar 10 pessoas, tu tem os mesmos 50% daqui a pouco, mas são de 10. Né? Então, não tem milagre. Né? E para chegar, e aí fazendo o link com o momento do Ferdinando, né? Acho que para chegar no momento que o Ferdinando está hoje dentro do agro, em relação a ter porteira aberta, literalmente, né? Isso é muitos quilômetros rodados, né? É muito não, é muito... Foram 15 anos, basicamente, né, Ferdinando? São praticamente 15 anos. Em 2019, eu faço uma contabilidade de deslocamento de 2012 a 2019, foram mais de 800 mil quilômetros rodados, né? Então, hoje tu chegar num cliente, abordar o campo, no campo, a gente tem uma facilidade pelo trabalho que foi realizado. Mas esse link sempre é muito importante por referências, quem já é cliente, quem já foi abordado, como foi a receptividade. E ter a capacidade de se expor, né? Também. Porque abordar cliente frio ou fazer uma abordagem fria tu tá de peito aberto para conseguir conversar sobre qualquer coisa, né? Então o vendedor, mais do que nunca, ele tem que, ou mais do que tudo, né? Ele tem que saber falar sobre qualquer situação, ele tem que enxergar ali um cavalo, né? na prateleira do cliente e conseguir conversar, conseguir ter algum link, que seja uma história de infância, como o Ferdinando trouxe, né? Seja, fui fazer uma cavalgada em Cambará, por exemplo, né? E conseguir uma fazer conexão, essa conexão, né? Coisa que... Então, isso é o vendedor, né? E tu só vai adquirir essa perspectiva, né? Recebendo muitos nãos, visitando muitas pessoas, né? A gente sempre brinca, né? Tu tem... Cara, eu passei por inúmeros profissionais, né? E tendo o sucesso que a minha franquia e a minha operação acabou tendo, né? Dentro do mercado securitário, eu vivenciei profissionais que tinham um conhecimento técnico absurdo, assim. Cara, não tinha como o cara não ter sucesso sabendo o que ele sabia, né? Vindo talvez de uma estrutura familiar que ele vinha, né? Os contatos que ele tinha. Só que, o cara não tinha atitude. Ou seja, não batia porta a porta. E aí, cara, o cara pode saber o que for, ele não vai ter sucesso. E aí, andando nessa parceria, vocês têm resultados muito rápidos aí, né, guris? Rápidos, num curto espaço, vendendo coisas, né? Vendendo seguro, trabalhando com consórcio, com a parte de financiamento, e a gente entra nesses produtos aí.
que são coisas que no agro tem uma certa restrição. Bom, vender seguro na pessoa física para o cara urbano, para a pessoa, vamos dizer assim, não para o negócio, mas para a pessoa, não é uma coisa que é simples, né? Não. E aí vocês tendo sucesso nessa carreira, assim, tendo sucesso nisso, que vocês como tiveram, tá, agora nós vamos pro agro e vamos vender pro cara que é o mesmo cara, é a pessoa, mas é um cara assim que tem a gente sabe como funcionam as coisas, né? Que tem as suas reticências aí, né? A gente chegou numa propriedade em Santa Vitória do Palmar e quando eu cheguei, o fã da Tamanca disse assim, pô, caraca, tirasse o terno e a gravata, agora tu tá bem de novo, né? Então, como eu fui explorar minha carteira de clientes, é onde eu estava transitando, né? Deixa eu só fazer um corte. Hoje vocês estão seguro, consórcio, financiamentos, home equity, car equity. Totais. A parte de investimentos. Né? E nós temos também a linha da Factory, né? Claro, é um trabalho muito mais voltado para a questão de indústrias, né? Mas a gente vê já um questionamento do campo, né? Vinculado à troca de títulos também. Né? Dentro do campo e em agroindústrias que a gente também leva algumas soluções. Né? A gente tem formatado muito porque, na sequência, quando a gente for conversar um pouco sobre essas questões de produtos, né? Vocês vão entender o porquê que hoje uma das ferramentas que a gente tem se deparado é a forma como nós comercializamos ela. E a primeira coisa que a gente bate na agroindústria é justamente o quê? Quantos clientes tu perde ou, né, tu deixa de vender, de fato, porque ele não conseguiu obter crédito para aquisição do teu produto, né? Então, dentro de um formato tradicional, que a gente acabou de desmistificar essa questão, que é, tu vai no banco, né, eu tenho o meu vínculo com o meu banco, sou correntista lá, meu relacionamento é lá está todo o meu histórico, lá tá minha conta corrente, é com eles que eu tenho acesso a crédito. Se com eles eu não obtive, eu vou ter que buscar relacionamento de crédito com alguém que eu não tenho relacionamento. Então, a gente tem uma ferramenta, né? E através dessa ferramenta a gente acaba privilegiando as agroindústrias a vender mais. Né? Então, isso é uma questão também que dentro do serviço a gente presta e nós temos os investimentos através de uma conveniada, mas de expressão mesmo são todos esses outros serviços que a gente tem trazido para vocês. E eu contei ali que, até tu me perguntou como a gente aborda, né? Até fazendo o link também para entender um pouco assim, o que o Ferdinando e o Roger estão juntos, né? Acho que isso é uma questão também, como a gente mencionou antes, fazia 1 ano mais ou menos que o Roger vinha me procurando para a gente fazer uma parceria. Eu não sabia tudo que ele tinha, não conhecia. E aí ele passou um tempo, e lá por meados de agosto, ele fez alguns negócios no agronegócio, viu o resultado, realmente muito expressivos, e me procurou de novo. Tia Ferdinando, precisamos conversar, porque eu fiz 4 negócios no agronegócio e foi muito bom. E eu preciso sentar contigo. Daí nós sentamos, dia 24 de setembro, passamos a tarde inteira tomando um café lá em Novo Hamburgo. Isso que ele tava de All-Star e uma calça pelo meio da canela, mais ou menos. Aquela que tinha faltado a parcela ali. E que ele não viu ainda minha fitinha no pé. Puta, é verdade. E a gente sentou e eu disse assim, cara, vamos fazer o seguinte, então, nós vamos tocar agora até o final do ano. Tocar até o final do ano, vamos ir pro agro, eu vou te apresentar alguns produtores, são os meus mimosos, eu tenho acesso a eles, a gente vai poder mostrar os produtos que a gente tem e vamos ver como vai ser essa recepção. Além da recepção, também tem que ver se o produto que tu tens ele está formatado para o agro, se ele realmente vai fazer, além de sentido, ter aderência e adaptação, né? Se ele realmente vai poder ser circulado, comercializado lá. E aí nós montamos então um cronograma de start. Vamos aqui. Aí eu fui na volta, questão de logística, fui na volta. Fizemos 7 reuniões. Dessas 7 reuniões nós fechamos 3 negócios, tá? E tinha passado 2 semanas isso. Eu estava num sábado de manhã, em casa, mateando, e eu comecei a fazer um cálculo. Bueno, se eu visitei 7, fechei 3, já deu esse resultado, eu cheguei na conversão e eu cheguei no ticket médio. E aí eu fui para a regra de 3. Bueno, se eu fiz 7 visitas, fechei 3 negócios, vendi isso aqui, meu ticket médio é esse aqui, eu calculei quanto eu precisava para vender X milhões em 2025. E aí eu liguei para o Roger. Cara, em 2025 nós vamos vender X milhões. E ele
apavorado, ele disse assim, cara, é factível, com certeza. Já olhou e disse aí, pegou a tomar cedo, né? Beber cedo, já tá essa hora da manhã. Sábado de manhã. O que esse louco tá pensando? Tem nessa erva, né? Que erva é essa que tu tá fumando? Então, eu disse... eu fiz uma regra de 3 aqui, cara. Não, mas total condições, realmente, Fernando. Tem... E continuamos fazendo esse trabalho, né? E aí, dali, a gente continuou rodando. E aí, nós chegamos no final de novembro, tá? Com 35% da meta de 2025. Fechado. Que nós estipulamos para 2025, que eu estipulei para 2025. Simplesmente eu já tinha feito 35% daquela meta extremamente audaciosa que eu coloquei para 2025. Mas espetacular, mas assim, o que é isso aí, né? O que tem tanta aderência? Porque sabe, é mais ligado ao consórcio isso? Exatamente. Porque esse é um tipo de assunto assim que a gente praticamente não vê falar no agro, né? É novo, não é? O que vocês adaptaram de diferente? Por que tem tanta aderência assim? Ele até é velho, mas ele não anda, cara. É a ferramenta. A ferramenta, o jeito que ela é trabalhada, inclusive o Roger vai apresentar como ela funciona. E também tem uma outra questão, né? É a ferramenta do Me Ajuda, né? É a hora que o cara, para liberar o teu financiamento, o gerente diz assim, me ajuda e leva um consórcio. Aí eu ferro. Esse é o grande tá no meio problema, das folhas né? da assinatura, tá lá. E só um adendo nessa questão que hoje, para quem já vendeu seguro, vender consórcio, percepção do consumidor é mais ou menos a mesma, né? Ou o cara é um picareta ou não deu certo em nada, né? Então... Mas E eu trago essa mensagem do Ferdinando, né? Para quem já vendeu seguro e que continua vendendo, né? Tu vender crédito, cara, é outro mundo, né? Então, imagina tu vender algo que não é palpável, que tu não sabe quanto tu vai usar, se tu vai precisar usar, e tu fazer o cara pagar por uma vida, né? Então, vender algo que tu tem uma programação para uso, que tu tem a realização, às vezes, de um sonho, né? Um objetivo de crescimento, uma alavancagem, se torna muito mais fácil, né? Então, acho que isso é o primeiro ponto que faz com que nós hoje tenhamos um sucesso e, principalmente, uma vantagem mental na hora de comercializar isso. O seguro o cara compra para não usar, né? Para não usar, ele morreu. Exatamente. Quer dizer, alguém comprou para alguém usar para ele, né? Depende do tipo de seguro. O de morte é para alguém usar para ele, né? Não, em determinado momento, assim, eu já estava caminhando num corredor de supermercado, eu encontrava lá o Roger, meu conhecido lá, e de repente, por acaso, ele não me viu. Só que ele trocou de corredor. Eu pensei, putz, já me viu e lá viu o louco. Do seguro eu dou sempre o exemplo seguinte, né, cara? Eu vou dar um spoiler, esses caras daqueles que escrevem de cabeça para baixo. Então aí é daquela seita. Mas, cara, o seguro é uma questão, né? Eu casei, eu tinha 12 casais de padrinhos, né? Hoje eu me relaciono só com 2. Aceita ser padrinho, tem que comprar. Então, né, mas faz parte, brincadeiras à parte. Mas, cara, o que acontece, né? É justamente como tu falou, né? O consórcio, o seguro, muitas vezes são ferramentas empurradas, né? Sem sentido, E é aquela coisa. Eu te ajudo, mas tu me ajuda. Tem uma coisa cultural também, né? O consórcio, ele entra numa programação, né? Eu tenho que me programar. E a gente é super imediatista, porque a gente precisa do recurso. O produtor precisa, porque ele está financiando todo ano, ele está fazendo um custeio. Cada vez menos dinheiro é oficial. Hoje, acho que não faz 30%, não vem o recurso, não vem do oficial. Esse cara tem que investir em máquina, ele tem que fazer o custeio. E aí o consórcio entra como uma alternativa, mas o cara diz, cara, mas eu vou uma coisa que eu não sei o quando. Mas o imediatismo, ele vem da questão de tu não ser planejado. Né? Perfeito. Ele se torna imediato porque tu não te planejou antes. Né? Então, assim, de fato, e isso é uma prática, né? Mas a questão de, nós somos imediatistas, isso é um conceito que a gente acaba colocando para consumos, né, mais do dia a dia. Eu fiz uma palestra uma vez, né? E aí justamente começaram a me questionar, mas o consórcio tem uma questão de planejamento, eu não sei quanto que eu vou usar. A gente também já vai desmistificar isso um pouquinho, né? E aí eu perguntei, mas quem daqui hoje vai sair daqui e vai comprar uma casa? Nesse momento. Um levantou a mão. E eu sei quem era, porque o cara realmente tinha bala na agulha para fazer isso, né?
Aí eu perguntei, tá, mas e quem tem um planejamento de comprar uma casa daqui 3 meses? Pô, já 5, 6 levantaram as mãos. Quem vai comprar uma casa daqui 6 meses? Já uns 20 da plateia lá, né? Era uma turma aí de umas 210, 215 pessoas. Quem planeja comprar uma casa? Pô, basicamente todo mundo. Então, isso mostra que, na verdade, nós não somos imediatistas. Nós só somos mal planejados. Nós nos organizamos mal. Isso é uma tendência, né? É uma questão cultural do brasileiro, de fato. Sim. Né? A gente falava isso e fala ainda na questão do seguro. Se planejar não é um hábito nosso, né? Por vários fatores, né? Desde questões escolares e tudo mais. Então, o consórcio ele tem esse preconceito. E ele também entra num preconceito, né? Tanto com o consórcio e o seguro também pode entrar no mesmo bolo, justamente pela forma como ele foi implantado no mercado, né? O consórcio ele vem de uma instituição bancária, que é o Brasil, né? Veio dos funcionários, de uma questão mutualística, né? De tu possibilitar, democratizar a questão do crédito, só que ao mesmo tempo a forma de venda não foi nada democrática, né? Porque era aquela coisa, eu preciso do banco, beleza, mas eu também preciso de ti. Para daqui a pouco desenvolver um produto novo, para empurrar, né? Para largar um grupo novo, essas questões todas. Então, o seguro é a mesma situação, né? Quantas vezes tu vai lá e pelo amor de Deus, quem for bancário e estiver escutando, não são todos, né? Mas, cara, faz parte da prática. E quando tu vai tomar um crédito, tu já sabe que tu vai receber essas demandas, né? É um seguro prestamista, que hoje, claro, é obrigatório, inclusive no consórcio, ele tem uma obrigatoriedade. E é muito importante, de fato, né? Mas são vários produtos que o título de capitalização é um exemplo, né? Por quê? Porque para as instituições são produtos que deixam uma rentabilidade muito interessante, né? Eles não trazem prejuízo num cancelamento, não. Então, assim, tem vários vieses. A margem que um custeio não deixa, eu faço no outro. Claro. Como qualquer negócio, eu tenho produtos que são, né? Exatamente. Que é o pãozinho ali e tem o outro. Faz parte do jogo. Só que isso faz com que, de fato, né? Tudo aquilo que não tem uma explicação, que não tem uma lógica para ser consumido, cara, parece ruim, né? Porque tu vai pegar exemplos de pessoas que fizeram empurrado. Talvez não vamos usar esse termo, né? Mas que fizeram sem querer necessariamente buscar, naquele momento ter aquele produto, mas que daqui a pouco foram condenados numa primeira e na segunda parcela, né? Tem gente que fez seguro e, cara, faleceu e, o financiamento foi quitado, a família, né? Então faz parte, né? E como que vocês estão trabalhando isso no agro? Vamos entrar na parte do consórcio. Eu ia falar isso aí, porque como é que vocês usam como objetivo? Assim, o produtor, ele precisa de X milhões de reais todos os anos. É isso que vocês usam como... Esse é o grande diferencial do nosso trabalho quando a gente fala em consórcio, financiamento, o próprio seguro. Tá? Mas principalmente falando em consórcio. Cara, não existe no mercado uma área tão planejada quanto o agro. Porque o agro sabe exatamente quando que ele vai colher, quando que ele vai plantar, quanto que ele vai consumir insumos, se ele vai precisar para ano que vem uma colheitadeira nova. Cara, existe um planejamento, né? Só que por uma questão cultural, isso é minha visão de playboy, né? De guri de apartamento, vamos dizer assim, né? Mas quando tu tem algo imputado dentro de uma questão cultural, de que eu tenho acesso ao banco, o banco já tem meus documentos, eu vou fazer um custeio esse ano, eu vou ter uma carência, ano que vem eu pago ele, já consigo tirar outro, se torna algo muito cômodo, exatamente, né? E a questão do consórcio é justamente isso. Nós temos 2 perfis de venda de consórcio, né? Nós temos o perfil de venda democrática e popular, que é aquela venda que a gente muitas vezes acaba vendendo via tabela, né? Ou seja, cara, é um cara que gosta do consórcio, é o cara que não tem linha de crédito, porque o consórcio hoje ele tem uma análise um pouco mais facilitada para a entrega do crédito, né? E nós temos o consórcio de forma planejada, estruturada, certo? E inclusive com possibilidades de prever, não de garantir, mas de prever as questões de contemplação, né? Isso tanto de forma analítica, quanto hoje através da INEX, de forma através de uma tecnologia, né, que faz uma análise de histogramas, tá? Então nós temos 2 formas, né?
O bom vendedor de consórcio, quando o cliente vem com a necessidade dele, em cima de quanto que ele quer pagar, apesar do consórcio ser algo tabelado, mas quanto que ele quer pagar, para que ele quer usar o crédito, em que momento ele vai precisar, né? Qual é a dinâmica de bem em garantia que vai entrar. O bom corretor, ele vai para dentro da empresa que ele representa de forma exclusiva ou de forma global, e ele vai entender qual é o melhor grupo que performa, qual é a cota que tem as melhores disposições, e com isso, né, ele consegue tranquilamente acelerar o processo de contemplação, né? Tanto via estruturações de lance. Hoje existem mais de 35 tipos de lances diferentes a serem formatados nas consorciadoras, né? Qual é a dinâmica de prazo num modelo de escalonamento, né? Ou seja, uma composição de várias situações de cota. Então, o bom corretor, ele consegue estruturar e trazer a dinâmica dentro de uma necessidade de prazo. Lembrando, né? Isso eu deixo sempre muito... Eu gosto muito de focar isso. Cara, de fato, no consórcio não existe como tu garantir uma contemplação. Existe como tu trabalhar, inclusive hoje nós conseguimos trazer percentualmente uma garantia sobre o processo para que haja a contemplação prevista dentro de um prazo determinado que o cliente precise. Tá, mas só para entender, eu sempre estou meio confuso com esse negócio de consórcio, né? Mas assim, vocês vão em cima, por exemplo, o cara quer comprar uma máquina, planejamento assim, eu vou precisar do ano que vem de 2 tratores. É mais ou menos nesse tipo de... Vocês vão mais pro dinheiro do custeio, capital de giro? Como capital de giro. Como capital de giro. Porque daí ele pode trabalhar com absolutamente o que ele quiser. Seja para comprar máquina, seja para comprar insumos. Entendi. Não é obrigatório estar vinculado a... Não é um dinheiro carimbado, é um dinheiro que está livre. Exato. E aí, por exemplo, o produtor precisa de 1 milhão. Aí ele chega, conversa com vocês, fala, ó, Roger Ferdinando precisa de 1 milhão... e aí, como é que funciona? Vocês vão fazer todo o planejamento para ele, vão entender, vão apresentar taxas e explica um pouco dessa dinâmica depois de... ele pode dar lance ou ele começa a pagar e o dinheiro entra quando? Acho que vamos entender um pouco dessa... Dentro dessa análise, pré-análise é feita, na verdade, em cima da primeira... A gente procura fazer uma primeira visita, né, onde a gente, além de chegar a apresentar a Inex, a gente apresenta toda a nossa estrutura, tudo que a gente tem para oferecer para eles, né? Tem sede, tem tudo direitinho, né? Tem lugar, pode bater na porta. Exato, lá em Novo Hamburgo tem equipe lá, né? Tem o pessoal do administrativo, financeiro, tá toda a estrutura lá. Não é uma aventura. Além de muitas bandeiras, se for somar, são mais de 50 bandeiras na soma de todos os serviços que são prestados, de financiamentos, de seguros, de consórcios, né? São mais de 50 bandeiras conveniadas. É um hub... Financeiro. Exatamente. Então a gente faz até pra gente não atrelar, a gente tá falando do consórcio pra materializar um exemplo, isso, né? Isso, é pra gente não cravar, que senão fica lá, os caras vendem só consórcio. Não, tudo isso aí. É um hub. Mas E nesse sentido, né, até já vou fazer um link nisso, em cima de um case aí que aconteceu. O cara é vendedor, ele viu que sempre ele te conta, eu vou te falar outra e te deixar preso na outra, né? E aí ele vem... Isso aí é tática, isso aí é ancoragem pura, cara, estratégia. Aí a gente chega nesse cliente, a gente consegue fazer um estudo em cima do que ele já trabalha, principalmente falar sobre custeio, né? Ele sabe todo ano quanto ele toma, né? E o que a gente busca num primeiro momento é iniciar este planejamento transitório, né? A gente justamente faz com que ele entenda que ele hoje, todo ano ele vai lá, um número hipotético, todo ano ele chega lá e toma 2 milhões. Todo ano ele toma um custeio 2 milhões. Ele vai lá, pega em 2024, entrega em 2025. Pega em 2025, entrega em 2026. E assim ele vai fazendo sucessivamente. O que a gente faz, o que a gente tem desenvolvido essa questão cultural, como é a questão do nosso trabalho árduo que foi e que é durante anos com o próprio seguro, é uma questão cultural. Então a gente precisa fazer ele entender que ele sabe que ele vai consumir, né? Ele sabe que ele vai ter a demanda daquele recurso, ele toma aquele recurso, ele se alavanca daquela forma. E a gente vai simplesmente orientar ele a fazer um processo transitório. Ele não precisa transitar 100%. Toma 2 milhões, inicia com um planejamento com nós de 500 mil, 800 mil. Né? E inicia esse projeto. Aí, num determinado momento, ele contempla. Então, vamos supor que ele toma 2 milhões e ele fez um planejamento com nós de 1 milhão. Ele, no primeiro momento, então, ele tem aquele 1 milhão e ele vai lá e toma novamente 1 milhão e constitui os 2. A diferença que nós temos hoje para o produtor, a gente tem batido muito nessa tecla com ele, e foi inclusive um produtor de Rio Grande que fechou com nós, tá? É que ele disse para nós, quando a gente estava absorvendo informações para
justificar os benefícios, ele disse assim, não, inclusive agora, em abril, maio, ali eu já tenho que preparar os meus novilhos para vender, porque vence o meu custeio em setembro. Só que a pergunta é, como é que vai estar esse preço do novilho em maio? Vai valer a pena? Os novilhos deles vão estar prontos? São 500 que ele tem lá. Vão estar prontos para ele vender? São variáveis. Se dá uma chuvarada que nem aconteceu agora, né? Que atrasou tudo e tal. E aí? Né? Então, o que acontece? Nós chegamos em produtor que chegou a comprar gado porque não tinha campo a R$5 o quilo. R$5 o quilo. Né? Então, ele se beneficiou porque ele tinha campo, mas alguém perdeu. E esse alguém que perdeu, claro, tinha uma questão do campo, né? Mas essa questão do prazo de devolução do capital que no formato tradicional é feito, a gente justamente mostra para ele que este 1 milhão que tu pega hoje, tu tem que devolver em 2026, tu pegou agora em 2025, tu vai devolver em 2026, conosco tu pega este mesmo 1 milhão e tu tem a possibilidade de devolver esse valor ou pagar esse valor em 16 anos. 16 anos. E como que isso não se transforma numa... Ano que vem ele tem de novo. E aí ele faz de novo esse parcelamento. Como isso não se transforma numa bola de neve desse cara aí rolando? Ele não precisa mais vender necessariamente para pagar o custeio. Ele vai vender para botar de volta para o bolso, e essa organização de pagamento ela é fluida com o próprio capital. Com o tempo ele sai do período de 1 ano, muitas vezes. E ele sai de ser um tomador e começa a trabalhar com esse capital próprio que ele está pagando em parcelas mensais do consórcio. Bem suaves. Exato. E tem uma questão muito importante que é, de fato, todos os produtores que nós visitamos, né? Aí dá para arrendar mais uma areazinha e seguir pegando do banco e aí, cara... E isso é uma questão interessante, né? Porque o consórcio ele não toma teu rate bancário. Ou seja, tu pode continuar tomando do banco e tomar do consórcio também. Mas uma coisa importante assim, eu preciso dos 2 milhões que você fez exemplo, eu preciso desse 1 milhão. Aí eles começam, mas esse dinheiro não cai na conta quando ele contrata com vocês. Não. Ele vai começar a pagar a parcela. Isso. É isso? E aí ele começa a pagar a parcela, mas eu preciso desse 1 milhão para plantar a próxima safra. Que eu preciso começar a pagar, eu preciso de dinheiro lá em outubro do ano que vem. Ele continua com o formato dele, a gente orienta que ele continue no formato dele atual até esse ciclo iniciar a ser transitado através das contemplações. E, por exemplo... O que acontece é que ele assumiu uma parcela X aqui para ir pagando. Exatamente. E a pergunta que eu fiz para esse produtor lá de Rio Grande foi justamente a seguinte, olha só. Eu peguei uma parcela de... Se tu me 10 mil, eu quero... Nada, incrivelmente é menos. Eu disse para ele assim, quantos novilhos tem no campo? 500, né? Eu quero 12. Em 1 ano. Eu quero 12. Eu quero um novilho gordo por mês. 5 pau por mês. Tá? Para tu iniciar o teu projeto transitório. Simplesmente isso. Tu tem 500. Eu só quero 12 deles. Então tu me dá 12. Um por mês para iniciar esse planejamento transitório. Tu esse ano vai de novo pegar lá no banco, caso não tenha contemplado ainda. Tu vai de novo, toma o teu custeio, segue tua linha. Caso tu consiga pegar no banco cada vez mais escasso, um ano medonho, com uma safra medonha. O grande desafio agora, né? É mercado, né? Exato. O grande desafio... Eu estava escutando um podcast do Antônio da Luz aí, que já veio aqui várias vezes, falando exatamente disso. Meu ex-colega. O governo todo, né, os juros, a taxa Selic tá para aumentar, essa semana nós estamos falando agora, final de 2024 para 2025. Mas a grande questão está ligada muito o juros está ficando mais caro, o governo está com as contas completamente descontroladas, então esse juro vai chegar para 2025 com certeza muito mais caro que pro produtor. Então vai ficar mais desafiador ainda, as margens estão apertadas. Todo mundo, grande maioria, precisa de capital externo para poder girar o negócio. Então aí que está o grande gargalo, né, do negócio. Exato. É isso. A gente está vivenciando hoje nas abordagens, o que a gente está enxergando, né? São vários produtores que inclusive já transitaram para o início desse planejamento, né? Mas que o que acontece? Os custeios foram prorrogados, né? Então chegou lá no dia 15 de outubro lá e debitou das contas. E pagaram os custeios. E eles estão aguardando. Eu tenho vários produtores que ainda não receberam o recurso. Tá todos os documentos, todos aprovados, tudo assinado, tudo pronto, e o custeio ainda não entrou na conta. E a safra já começou. E a vantagem o problema é que o cara é obrigado a empurrar para frente, então, esses juros todo, então ele não usa também o poder do dinheiro até para comprar, para ter essa... E a gente sabe que, infelizmente, né, principalmente quando a gente lida com essas demandas, né, de custeio, ela tem limitações, né? E também nem sempre é para todos, né? Não é para o pequeno muitas vezes. Então, o consórcio hoje, ele não tem limitação de crédito.
E aí nós saindo do consórcio, tá? Fechamos essa conta. Quem não entendeu, quem ficou faltando um pouquinho, procura os guris. Vamos pro financiamento. Como é que vocês trabalham essa linha do... Essa questão... Tu ia me contar um case, né? O case justamente foi esse. O que acontece? Não esqueceu, viu? É um empresário, tá? É uma empresa, ele tem essa empresa há 14 anos e ele utiliza a aquisição das máquinas que ele compra para revender. Ele tem no meio entre a empresa dele e a fornecedora, existe uma empresa de consórcios, que está linkada a essa empresa fornecedora. Tá? E ele agora abriu um novo braço, com uma importação de uma nova máquina, e essa máquina está vindo da China. E o que acontece? Ele precisa de capital, porque hoje, nessa nova estrutura entre o fornecedor e ele, não existe uma fonte de recurso, como tem a flexibilidade e o conforto e o valor do dinheiro através da atual. E nós fomos visitar ele. Então, o que aconteceu? Ele quer colocar alguém lá nesse meio caminho, e nós temos essa opção, montamos, está tudo pronto. Então, nós vamos estruturar para ele essa questão da aquisição das máquinas importadas através de consórcio. Só que existe uma situação, o imediatismo. Ele precisava de um valor imediato. E aí entrou o financiamento. O que acontece no financiamento hoje? Tu tem que ter um relacionamento, né? Então, normalmente, a gente tende a conseguir liberações com aquele banco que a gente tem mais relacionamento. Nós conseguimos, através de uma ferramenta tecnológica, né, juntar alguns fundos, juntar algumas instituições financeiras e fazer com que esse crédito ele tenha uma aprovação em 48 horas, né, em média, sem que o cliente tenha qualquer necessidade de ter um relacionamento com a instituição e sem nenhum tipo de penduricalhos, vamos dizer assim, né? Sem aquele modelo tradicional chamado guarda-chuva, né? Então esse é o diferencial nosso dentro da linha de financiamento. Quando a gente fala em financiamento, não tem muito milagre, né? Quero a melhor taxa, eu tenho a menor taxa do mercado. Isso é muito padronizado, né? Então tem um spread ali que tem um valor do dinheiro. Cara, exatamente, dependendo como é que exatamente. O grande diferencial nosso do financiamento é justamente ter uma gama grande, né, de parcerias que a gente consegue trazer uma aprovação em até 48 horas. É ter uma gama grande de parcerias que aceitam várias estruturações diferentes, né? Inclusive o financiamento do agro com também o imóvel em garantia, que seria o Home Equity, né? Aceitando imóveis rurais como garantias. Então existem várias demandas vinculadas a isso, mas basicamente o nosso grande diferencial é que o cliente vai sentar conosco, ele vai ter uma tomada de crédito em mais de 20 instituições financeiras, né? Vamos conseguir analisar qual que é a melhor condição para ele. E aí a gente vai sentar e analisar. Por quê? Porque muitas vezes a gente busca por taxa, né? Cara, só que a taxa é muito relativa. Não quer dizer que tu vai trabalhar com a taxa mais baixa, tu vai ter um melhor produto, porque a taxa mais baixa ela não significa que tu vai pagar menos por aquilo que tu está tomando. Depende daí o prazo que... Depende o prazo, depende como tu quer amortizar isso, né? Depende o perfil de garantia que talvez possa vir a entrar ou não. Depende muito, né, da aplicabilidade desse valor. Então, eu sempre digo, né, para o cliente, mas voltando ao consórcio, mas eu tenho taxa mais baixa de consórcio vinculado a uma instituição bancária. Claro que vai ter. Obviamente vai ter, né? Só que analisar um produto simplesmente pela taxa, tu tá dando um tiro no pé, porque tu tem que analisar o contexto todo, né? Tu pode pegar uma taxa mais baixa, mas no sentido de amortização não vai ter viabilidade. Agora tu vai pegar uma taxa mais alta e tu quer amortizar em 2, 3, 4, 5 anos, cara, a amortização, por mais que tu estejas pagando hoje mais alto, tu amortizando dentro desse período, tu vai pagar muito mais barato do que a taxa mais baixa, né? Então, é esse tipo de análise que a gente faz, né? Justamente não trazendo a competitividade, né, frente a nosso negócio para o cliente. Sim, e tem umas coisas a considerar, né? Não tem mágica. Então, se o cara não tem condições, né? Vai para um lado do financiamento. Se o cara não tem condição, não tem garantia, vai complicando. Exato. Tudo tá atrelado ao risco, né? Exatamente. E a gente fala sempre assim, é uma composição, né? Se o cara vai precisar de 10 milhões, talvez ele não vai conseguir tudo num lugar só. Talvez ele vai conseguir um com uma taxa menor, 2 com uma outra, 3 ele vai ter que bater na revenda, 1 ele vai ter que pegar... Hoje o agro, por envolver uma cifra muito alta, ele precisa dessa uma composição, né? Exato. Não, tanto que a gente visitou, né, um cliente que justamente ele trabalha com mais de 7 instituições, e aí a gente questionou, mas qual é a tua taxa, né? Ele disse, não, hoje a minha taxa média gira em torno de 8%.
Eu disse, cara, tu tem certeza? Aí ele, como assim? Não, mas cara, tudo que veio agregado junto. Pois é, a minha taxa média está em mais de 10%. Né? Então, assim, ele tem a taxa 7 num banco, a 8 no outro, só que tudo que vem né, incorporado naquele modelo guarda-chuva, a taxa dele vai a 10. Enquanto nós, hoje, e aí é música, como o cliente disse, né? Cara, hoje nós trabalhamos com uma taxa média de 1,4%, no máximo, dependendo do tipo de bem imóvel, né? 2,4% ao ano. É muito baixo, é muito baixo. Isso porque existe uma taxa administrativa fixa, né? Ela varia de consorciadora para consorciadora, das quais nós temos conveniadas, mas justamente isso, se tu diluir esse planejamento ao longo do período pela que a gente apresentou a devolução, né? O pagamento desse valor adquirido, diluindo, aí fica 1,2, 1,3 ao ano. Eu juro, quando falou assim, 1,2, 1,4, eu falei... Tava bom mesmo, né? Não. Tava bom, já tava aqui. Cara, mas o meu Nubank aqui, acho que agora ele tava barato. Já vou mandar minhas coisas aqui. No financiamento, de fato, né? Tu vai sempre manter uma taxa muito, muito padronizada de mercado, né? Às vezes vai dar uma diferença ali na segunda, terceira casa decimal, mas... Como é que vocês estão vendo esse movimento? Falou muito, né, no 48 horas, né, de fazer isso. As fintechs estão vindo assim com tudo, né? E não deixa de ser, principalmente quebrando esse modelo tradicional do banco do financiamento, muito por essa agilidade, muito por essa questão de documentação, porque é penoso, apesar do, né, o banco tem tudo, mas eu tenho que ir lá, vai, volta, faz projeto, vem, aí tu vê as fintechs, aquilo e fez com que os bancos se mexessem muito, né? Perfeito. É uma tendência para esse mercado a gente vê também o oficial tirando muito o pé, o recurso, né, e abrindo. A Faria Lima entrando em peso, né, pro agro, querendo entrar, tendo esse apetite. E nessa safra aí que a gente tá vivendo, 24, 25, um momento super complicado, né? Começou a estourar a RJ que não tinha. Claro, complicado no sentido... ainda a inadimplência é baixíssima no agro, mas como tu não tinha nada, tu começa a ouvir aquilo, começa a assustar, né? Eu vejo, e aí vivenciando esse modelo fintech, e de fato... É uma tendência, mas aí eu acho que falta botar a cara a tapa de fato e bater porteira a porteira, né? Então, tu tem uma tendência, mas tu não tem uma mudança cultural. Na Faria Lima é muito difícil vender, né? Sem bater na porta. Né? Então, abrir assim, a porteira. Exato. Então acho que é algo que vem mudar o mercado, mas não é do dia para a noite. Justamente por causa de um conceito, né? E isso foi o que eu vivenciei com o Ferdinando, né? Mais uma vez, não sou do agro, né? Mas quem consolida esse novo... Será que a gente vai ver um novo mercado e vai ver uma consolidação? Porque não é no varejo. Esse cara não vai 1 a 1 porque não consegue. Se vocês enxergam os bancos diminuindo em importância, enxergam outras que nem vocês, ganhando, ocupando maior espaço nisso, porque alguém vai ter que... Não sei se consolidar não é uma palavra muito forte para isso, mas esse mercado ele não vai no varejo vender dia 1, como a gente fala, as revendas assumindo um papel desse. Como é que a gente até conversava sobre isso um pouco hoje, né? A gente estava comentando em relação à questão de que eu fui questionado até por um produtor assim, pô, na hora que isso tudo começar a acontecer em relação às entregas, né? Enfim, tu vai ficar em casa ou no escritório e vai receber demandas, né? Não é isso. Não vai funcionar assim. Porque existe demandas em contrapartida que são capacidade de pagamento, né? Existem garantias. Então, realmente, assim, tu não consegue buscar a totalidade. Então, vai continuar existindo todos os formatos, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, nesse sentido, é o que a gente falou hoje. Tu não migra 100% um perfil. Nós já tivemos, inclusive, procuras de algumas cooperativas, né, essas menores, nos procurando para sermos um braço, né, de uma nova estrutura. Porque o trabalho, essa mudança cultural, ela exige justamente tu estar no campo, né? É educação, né? É educação e é o que a gente fala, né? A gente frisou isso no início, né? O nosso trabalho não é vender uma ferramenta, o nosso trabalho é desenvolver uma mudança cultural, né? É mostrar da porteira para dentro o que esse cara, né? O que esse pecuarista, o que esse agricultor, ele pode fazer de diferente. Por quê? Porque o produto é commodity. Ele compra dos mesmos que todo mundo compra,
né? Pode comprar mais, pode comprar menos, mas é o mesmo. O preço é balizado, né? Ele vai vender para os mesmos, né? Então, assim, o que vão me diferenciar? Né? Tudo que tu pensas, e olhando de fora mais uma vez, tudo que eu vejo que ele vai se diferenciar, exige custo. Né? Existe um aporte financeiro para melhorar a semente, para não sei, né? Para ter um gado mais gordo, para tudo necessita de dinheiro. Então vamos olhar para o dinheiro agora. Aonde eu estou tomando esse dinheiro? Né? A que custo eu estou tomando esse dinheiro? Né? E mesmo aqueles grandes pecuaristas que trabalham com capital próprio. Né? O capital próprio é muito caro. E talvez seja o passo mais... a área mais atrasada, né? A gente evoluiu muito na eficiência produtiva. Exato. Ainda tem muito para evoluir. Mas na base, no primário... Mas ainda falta toda essa gestão. Exato. A gente fala, né, toda hora falando da agrocontabilidade, dessa questão financeira. Também um ponto... Mas é que o agro sempre teve uma margem muito boa, né, Bruno? Sempre por mais que tivesse produtividades médias, falando muito das lavouras, né? E a própria pecuária... a gente sempre teve boa lucratividade, só que cada vez mais está mais concorrido, o mercado está mais profissional, as revendas cada vez mais, então tudo isso acaba diminuindo a margem, fora esses altos e baixos que a gente tem vivido aí. A pecuária agora está normais, sem contar com um intempérie, com uma seca. Exato. Então cada vez mais está muito mais justo, está muito mais profissional. E a pecuária vem muito nisso. Estava fazendo uma analogia agora pensando assim, cara, mas... que sentido faz eu começar a pagar uma parcela agora se eu vou receber o dinheiro lá na frente? Mas pensando, por exemplo, lá da pecuária, o grande desafio é que todo mundo diz, cara, não tem dinheiro para comprar boi. Exato. Ou a taxa é muito alta e o prazo é muito pequeno, então é para 2 anos para pagamento. E às vezes é 14%, 15%, nem o teu negócio dá isso. Exato. Muitas vezes. Então é muito arriscado tomar esse... Então se eu... Vou imaginar agora, nós estamos num ciclo de alta. O ciclo de alta e de baixa na pecuária, ele dura mais ou menos 3 anos para cada um. Então, daqui a 1 ano e meio, 2, provavelmente começa o ciclo de baixa e eu começo a tomar o dinheiro agora, imaginando que lá na frente o preço do boi vai baixar, vai ter uma baita oportunidade de compra, porque agora já está ficando ruim de comprar, e aí lá eu vou estar com o meu dinheiro pronto para estar aproveitando essa oportunidade, pagando uma taxa, e aí com um dinheiro muito mais barato, posso usar tudo isso aí para alavancar o negócio de maneira muito mais... E é justamente isso. É isso que a gente fala, né? A nossa ideia, e nós não temos como mudar do dia para a noite, né? Dentro do nosso negócio. Nós não temos como mudar a forma de tomada de crédito dele de hoje para o mês que vem, né? Então, é isso que a gente fala. Planejamento. Quanto vai se planejar? Esse é o diferencial do nosso trabalho, né? Não é chegar tabelado, mas é entender a necessidade, o momento, a capacidade, né, a aplicabilidade do valor. Bom, em cima disso agora nós vamos montar uma ideia, vamos te trazer. E se ficar confortável, se for interessante, né, se fizer sentido, bom, aí a gente dá sequência num próximo passo. Porque, mais uma vez reforçando, cara, não existe área mais planejada do que o agro. Né? Tu sabe exatamente os momentos, os ciclos se repetem. Exatamente. Então, o dinheiro, mais uma vez, se torna emergente quando a gente não tem um planejamento, né? E aí a gente se torna imediatista, né? Então, essa é a mudança. E aí, voltando ali, o banco, né? As instituições mais tradicionais, acho que vai levar um tempo, né, para se reestruturarem. A gente já teve algumas consultas, como comentei, de algumas cooperativas, né, para nós sermos um braço, e é uma tendência, né, elas têm visto isso, né, então, até porque a tomada de risco, principalmente para eles, vai ser muito menor, né, porque é um produto que não gera um risco como um crédito, um financiamento, né. Que o dinheiro vai antes e depois vem o pagamento, então a grande questão do consórcio é isso. E se não pagou, tu não recebe. Exato. Né? Então, aqui tu tem esse planejamento também. Então vai ser uma mudança, né, natural, só que, claro, aí tem que ter pessoas assim como o Ferdinando, né, que tem a porteira aberta justamente para te poder explicar, abrir, porque muitas vezes tu vai no teu gerente, ele não tem o tempo hábil para desenvolver toda essa dinâmica. E às vezes, né, esse cara que está ali, ele é um generalista, não é um especialista nesse assunto, porque ele é um gestor de todo um negócio, não é o cara que está diretamente... E isso que nos diferencia também muito hoje, né? E a gente tem excelentes profissionais no mercado a nível Brasil, trabalhando da forma como a gente trabalha também, né? Mas é o conhecimento técnico sobre a ferramenta. Né? As mudanças de legislação que tem, a aplicabilidade dele, né? Entender as condições gerais que a gente fala, né? De cada tipo de produto, para que a gente consiga estruturar de acordo com a necessidade do cliente. Né? Então,
pô, tem produtos hoje que aceitam, né, a própria área como uma entrada, né, como um lance, por exemplo, né? Deixa eu sair um pouquinho pro lado, agora eu vou fazer a minha consultoria aqui, né? Seguro. Vale, não vale? Muito foi vendido como uma aposentadoria e não era, e não é. O quanto que isso tá Saulinha. Aí os caras chegaram e vai tu. Essa é fácil, vai tu nessa, né? O seguro... Você sabe pra quem tá nos olhando, vou né? começar a desenhar. Seguro morreu de velho? Me joga uma boia aqui, por favor. Puxou a caneta e vai escrever o contrato. Quando eu saio com outra pólice aí, cara. Isso é real? Bom, você até sabe muito mais do que eu, né? Mas quando começou essa coisa dos seguros, nunca me esqueça. Minha cunhada chegou pra mim assim e falou, não, já montei minha aposentadoria. Cheguei e falei pro cara que eu precisava ganhar, sei lá, 10 mil reais quando me aposentar, e ele montou todo o planejamento meu pra quando eu chegar lá. E isso é num formato de seguro de vida, né? Ele falou assim. Eu fiquei olhando, falei, parece que uma conversa não fecha uma isso, hora. né? E aí depois teve todo um processo de reconstrução. Mas enfim, responda vocês aí melhor do que... A questão do seguro, o que acontece, na verdade, é que a gente tem uma cultura do brasileiro, né, muito expressiva, que é o seguinte, tu vai ali e compra um carro novo na concessionária e tu não bota os pés na rua com o carro, os pneus, sem que ele esteja segurado, certo? Aquele carro te custou 150 mil reais, 200 mil reais, aquele carro te custou, e tu não sai pra rua sem que o seguro esteja feito. Aí tu sai com aquele carro. Ele tá protegido, 200 mil reais. Não. Só que quem comprou aquele carro, quem pagou aquele carro, não tem. Então, a questão essa do seguro, né, é uma questão cultural muito expressiva nossa no Brasil. A gente tem uma adesão muito baixa para essa proteção. E como a gente apresentou, a gente fala sobre a questão essa, a gente bateu um papo antes com você sobre isso, a gente tem hoje uma gama tão ampla de proteções em vida. Então, isso que é o que mais chama atenção. O seguro de morte é o que menos realmente faz preocupação. O que a gente pergunta muitas vezes numa abordagem para venda de um seguro de vida é se tu tivesse que ficar hoje 24 meses em casa. 24 meses em casa. Tu tem recurso hoje suficiente para suprir isso? Ou, por exemplo, quanto te custou, quanto te suou aquele recurso que te dá 24 meses de garantia para tu ficar em casa sem trabalhar, sem laborar, sem gerar renda, né? Então o seguro ele tem esse propósito. Em vida é te proteger, é te dar amparos para que tu tenha, através de uma apólice, a garantia de renda. Eu vou ficar hospitalizado. Quanto tu gera de renda hoje trabalhando por dia? Eu gero X reais. Bom, a gente bota na tua apólice aquele mesmo valor, para que se tu ficar 10 dias no hospital, tu tenha aquela renda hospitalar. Tu sofreu um acidente banal e te deixou com uma perna inválida. Tu não vai ter mais aquele movimento da perna. Ela vai te prejudicar a tua atividade laboral. Provavelmente tu tem que te mudar de atividade, porque tu dependia da tua estrutura física para ela. Quanto isso vai comprometer a tua geração de renda? A gente também monta isso através de uma invalidez. Com o dedinho que eu consigo. O dedinho da mão. Depende da seguradora que tu vai trabalhar. Aí pega até a presidência, talvez. Depende. Tudo depende, né? Aí, e esse é o grande objetivo, justamente, de ter uma amplitude, né? O que acontece, assim, né? Nós viemos de um produto que a cereja do bolo é o resgate, né? Ou que tu vende como uma cereja do bolo o resgate. E, tchê, ele é muito interessante, de fato, né? Ele faz muito sentido em alguns momentos, né? Por quê? O cara que não é planejado, que não é organizado, cara, não deixa de ser mais uma reserva futura. Forma de guardar dinheiro, é isso aí. Né? É isso aí. Sem rentabilidade, não tem grande rentabilidade, né? Mas assim, não deixa de ser, né? Ou até para aquele cara que é muito otimista, né? Não, nada nunca vai acontecer comigo. Beleza, cara, na pior das hipóteses, bom, tu não perdeu tanto dinheiro, ou não perdeu dinheiro, né? Ou ainda, dependendo da situação, dependendo do plano, cara, até rentabilidade vai ter em cima do produto. Agora, a questão do seguro, né, realmente é muito interessante pensar ele
em vida, né? E é isso que a gente vem fazendo, saindo um pouco desse contexto do resgatável, porque também se torna um produto muito caro e são questionamentos. Ele não é um produto acessível a qualquer perfil de pessoa. E hoje qualquer pessoa precisa ter seguro, né? Então o que nós fizemos com a Inex foi justamente buscar uma inteligência técnica em cima de cada produto, né? E mesclar esses produtos para que tu tenha de fato uma acessibilidade, né? E tu tenha o uso dele, né? Tanto que nos últimos 2 anos, como a gente comentou, a gente aumentou em 37% o índice de pagamento na nossa carteira. Não porque as pessoas acabaram ficando mais doentes, não. Mas porque, na verdade, elas tinham cobertura. Se adequou às coberturas de acordo com as necessidades. E às vezes não é tu ter uma doença grave, não é tu perder o dedinho, né? Às vezes é uma cirurgia, né? Tem que ser afastado um tempo. Cara, é uma cirurgia de hemorroida, entendeu? Sim. É uma cirurgia de desvio de septo. Mas se o cara tem plano de saúde ou, né, não é um custo alto. Não é, mas eu tive um cliente, para vocês terem uma ideia, que o cara veio visitar os pais, ele é pastor, né, da igreja luterana, veio visitar os pais aqui no Rio Grande do Sul, estava fora, e deu uma crise de apendicite, teve que fazer cirurgia. E ele estava aqui, plano de saúde cobriu tudo, mas o que aconteceu? Cara, por causa da cirurgia, teve que remarcar passagem, teve que remarcar hotel, né? Isso gerou um custo de quase uns 6 mil reais para ele naquele momento, e ele teria que tirar esse dinheiro das finanças dele, do fluxo de caixa dele. Né? O seguro ele entrou para isso, ele recebeu, devido à cirurgia que ele fez, ele recebeu 5.500 reais, ou seja, amortizou a necessidade de dinheiro dele. Cara, mudou a vida dele? Não, mas talvez ali no mês seguinte melhorou o fluxo de caixa dele, entendeu? Claro. Então, às vezes, são coisas pequenas, né? São necessidades pequenas que a gente tem, mas que, de uma certa forma, vão impactar. E muita gente que nos acompanha aqui é autônomo. Muita gente, muito técnico autônomo que trabalha. Então, é exatamente isso. Se o cara não trabalha, o cara não recebe. Exato. E aí, se acontece qualquer problema, e é muito comum, muita gente tá na estrada aí, andando de carro, isso é estatístico também, como a gente falava, né? Exato. Quem tá mais na estrada tá mais exposto ao risco. E o tempo passa muito rápido, né, cara? Voa, né? O cara que tá, como diz assim, acho que nada vai acontecer, quando vê tu já tá com 40, 45 e passou 20 ou 30, que daqui a pouco tu tava ali, né, enfim, juntando para um lado ou te guardando, né, fazendo uma reserva de capital aí pro outro, ou tendo para esses momentos aí que podem... Exato. E hoje a gente tem uma pesquisa dentro dessa dinâmica que nós desenvolvemos que mostra que se o nosso segurado, né, se o nosso cliente ficar 5 anos pagando esse seguro, ao longo desses 5 anos ele tem uma probabilidade de mais 70% de chance de usar esse seguro. Né? Não é numa morte, não é necessariamente numa doença grave. Mas, cara, ele vai usar uma cirurgia, ele vai usar um afastamento. Né? Pô, nós chegamos a pagar afastamento por Covid. Então, existem inúmeras possibilidades, de fato não sabe o dia de amanhã. Então, isso é a situação bacana do seguro, né? E aí, claro, a gente entra em estruturações muito mais complexas do seguro de vida, né? Dentro de uma hold, vinculada a uma sucessão patrimonial. Pô, o agro, a gente fala que hoje, e de fato a gente está justamente conversando sobre isso, né? O agro é um tomador, né, de crédito. Então, muitas vezes, ele não tem capital, mas ele tem muito patrimônio, né? E aí tu imagina fazer a sucessão de tantos 1.000 hectares. Quanto isso vai custar? Né? Então, ele é uma ferramenta que traz uma liquidez. Ah, mas eu tenho uma hold, já fiz a sucessão, né? A gente até foi numa palestra vinculada à sucessão familiar, né? Já fiz. Sim, mas a todo momento tu está transitando patrimônio. Né? E a hold... E tem perspectivas de aumentar ainda. E tem perspectiva de aumentar. Toda essa reforma tributária vai... Então o seguro ele serve, né? O seguro de morte ele serve muito bem para isso. Ele cabe muito bem para isso. Né? Tanto para o agro quanto para a pessoa física ou uma indústria. Né? Então a gente tem feito esse trabalho também. E aí entra muitas vezes o seguro resgatável, né? Que se torna interessante para a sucessão. Porque como tu faz num período curto, tu tem um capital maior de aporte, bom, aí a gente está falando que sim, que ali na frente, depois de quitado esse seguro, ele passa a ser mais uma fonte, né, de uma formação de reserva. Sim. Não a melhor, não a principal, mas mais uma fonte. Com certeza, com certeza. Não, eu vou revisar a minha com vocês, porque eu tenho, e uma das preocupações sempre foi a invalidez, cara. Porque era eu trabalhando por mim mesmo, né?
O cara que né, que tem negócio. E aí, cara, se eu ficar uma semana, ficar um negócio que, beleza, dá um jeito, né? Mas e se eu tiver Deus do livre, um problema aí que for permanente, ficar invalidez ou ter que trocar a atividade, né? Então, eu tenho um bom tempo isso aí, porque justamente... E aí o cara diz, cara, mas então vamos no seguro de morte, tal. Eu digo, cara, depois que eu for, o problema é quem fica, né? No sentido assim, não tem que deixar o dinheiro todo lá, porque... Mas... Uma brincadeira, né? Claro. Mas muito aqui. Cara, e o problema é aqui. E essa questão de invalidez é muito interessante, né? Trazendo um exemplo próprio, né? Pessoal. Já venderam pra nós, né? Cara, tu sabe que, são mais de 8 anos trabalhando no mercado securitário, né? E... Bom, meu pai foi o primeiro que disse, quando eu entrei, saí da representação comercial da construção civil, fui pro mercado, disse, pai, vou vender seguro. E meu pai bancário, ele disse, cara, pelo amor de Deus, o que tu vai fazer? Não aprendeu nada, não escutou nada cara, que eu falei. Cara, não consigo acreditar, tu vai vender seguro é que nem tu vender seguro, né, de incêndio contra a caixa d'água, dizia ele, né? Eu disse, não, pai, vai dar certo, é um bom produto e tal. Meu pai levou quase 2 anos para se tornar meu cliente, né? E olha só, meu pai sempre foi um cara muito bem organizado, né? Muito bem programado financeiramente e tal. E várias vezes, né, conversando, cara, nós temos que melhorar a tua policy, vamos botar outros capitais, né, e tudo mais. Ele não, só o capital de morte, ele fez ali alguns planos, né, o famoso 10 anos, o famoso 5 anos, né. E ele, não, cara, pro resto eu tenho, tô com minha aposentadoria em dia, tô com, né, previdência, papapá. E eu disse, cara, vamos lá. Aí, fazem 2 meses agora, na verdade, numa banalidade, subiu numa escada para tirar um sombrite da plantação de orquídeas da minha mãe. E, cara, uma coisa boba, a escada escorregou, caiu, né, mais ou menos uns 2 metros de altura, não é uma altura, né, significativa. E para se defender foi botar o braço. Cara, perdeu todo o movimento do braço, né, por causa que desestruturou toda a rótula aqui, né? Então, assim, não se sabe como, nem quando, se vai voltar, como vai voltar. E aí, a primeira coisa, quando eu fui visitar ele no hospital, minha mãe, assim, da hora. Nós temos que conversar sobre seguro, né? Eu disse, mãe, não é hora mais de falar sobre isso agora, né? Então, cara, são coisas do dia a dia, né? E aí, claro, cabe muito a questão de cada seguradora, né? Então, cada seguradora tem um foco principal, claro, né? Tem seguradoras que pagam alguns perfis de invalidez menos criteriosos do que outras, então, mas é algo muito realmente se pensar, porque a gente não... São coisas do dia a dia, de fato, né? Eu abordei em 2020 um ex-cliente meu de nutrição animal, né, para comercializar o seguro para ele. E ele não fechou comigo na época. E depois ele, num determinado momento, até eu busquei aqui pelo celular aqui para recordar mais ou menos a data que era, em julho de 2020. Ele me manda uma foto, ele estava lendo um livro de Napoleão Hill, manuscrito original, e tinha um trecho que falava: seguro de vida é considerada a coisa mais difícil de ser vendida no mundo. Não devia ser assim, no caso de uma necessidade, né, o seguro de vida e tal. Então, assim, a gente sabe o quão difícil é, né, comercializar esse produto, né, esse serviço, né, mas ele faz parte hoje justamente desse nosso ecossistema, né, a questão da proteção. E a gente vai muito além da proteção hoje, né? Por incrível que pareça, a gente consegue hoje proteger toda a propriedade do cliente. A gente consegue fazer isso, a gente consegue proteger tudo. Então, faz parte de um projeto. Então, não basta a gente auxilia ele a ter crédito, a gente também protege ele, né? É o 360. É o 360. Tá no nome do indivíduo ou patrimônio. Perfeito, exato. E esse trabalho é desenvolvido em cima da confiança, né? Então, a gente chega em cima da necessidade e aí a gente vai gerando essa dinâmica, né, em cima da confiança do cliente. Porque tu mencionaste ali, né? Tu falaste sobre uma eventual cirurgia. Eu tenho plano de saúde, ótimo, perfeito. Mas esse plano de saúde ele é pago por ti. Então, se tu deixa de trabalhar e gerar renda, tu não paga o teu seguro, o teu plano de saúde. Então, tu precisa realmente ter essa proteção. Tu tendo seguro de vida, tu tem a garantia de uma proteção financeira para uma eventualidade. E nessa estruturação que a INEX cria, descentralizando uma seguradora só, como isso é no financiamento, como isso é no consórcio, tá? É descentralizar para democratizar, para te dar mais ferramentas. Eu vou dar um exemplo muito claro. Agora em novembro, um ex-cliente meu
da securitizadora, ele me procurou e disse, eu acabei cancelando, né, e preciso reestruturar. Através dessa estrutura, olha que incrível, 5 anos depois, ele era 5 anos mais velho, né, consequentemente o seguro vai ficando mais caro, isso é natural, né? A gente até falou antes sobre a régua, né? Mas eu hoje montei o dobro de capital segurado em proteções, o dobro do que ele tinha contratado 5 anos atrás, por R$10 a menos ao mês. Então, justamente porque essa ferramenta que foi criada, ela faz isso. Ela consegue puxar os melhores benefícios, né, pelos preços. Óbvio que existe também aquilo que eu falei antes, né? Qualidade das bandeiras, qualidade do que a gente vende. É fundamental. Mas é uma coisa muito incrível, realmente, que faz parte dessa estruturação que a gente tem hoje no seguro. Bacana, joia, fluiu a conversa, bom, né? Passa quando a conversa é boa, passa voando aí. Com certeza tem muito assunto que fica, muita coisa que a gente pode e vai com o tempo aprofundando, né, guris, e detalhando, mas é bacana dar são os novos modelos, né, as novas formas de fazer, as novas alternativas cada vez, num mercado que é super inovador como o nosso, né, então acho que é a primeira vez que a gente fala sobre essa parte mais financeira aqui, né, tô tentando me resgatar, mas sim, com certeza. É um assunto que tá louco. A gente já falou muito de economia, muito de mercado, mas trazendo isso para um olhar para dentro, né, como alternativas. Essa é a primeira vez que a gente fala e tem muita coisa, né, nesse processo de educação aí. E a gente, então, até encerrando, a gente está startando esse trabalho, né, até uma questão estratégica minha, né, em relação a comercial, dentro do agro, né, a Inex é gigante, o Roger desempenha esse trabalho há bastante tempo, a gente está iniciando isso agora, eu até fiz de uma forma estratégica mesmo, aguardando esse início de ano, tá? Então a gente está iniciando aí agora esse 2025, a gente vai ter um planejamento de interiorização, tá? Ele vai ser estratégico em relação a regiões que a gente vai desenvolver e a gente vai estar desenvolvendo isso ao longo desse primeiro semestre. Então a gente vai para metade sul do estado, a gente vai a Santa Vitória, a gente vai a Pelotas, São Lourenço, depois eu vou para a Campanha, depois eu vou para o noroeste do estado, eu vou para as Missões, Serra. Então todos os lugares do Rio Grande do Sul nesse primeiro momento, né, é onde a gente vai estruturar essa interiorização, essa expansão. Então a gente vai divulgando redes sociais, onde a gente vai estar, produtores que acompanharem o nosso trabalho a partir de agora, né, podem nos convidar para tomar um café. A gente vai chegar com o maior prazer para poder apresentar essas ferramentas que a gente tem dentro desses itinerários que a gente vai montar. E fora do Rio Grande do Sul também vocês atuam? Fora do Rio Grande do Sul a gente atua. Eu tenho hoje a chancela da Inex no Rio Grande do Sul. Né? O Roger tem parceiros já também no Brasil, no Paraná, no Mato Grosso. Amazônia. Né? Manaus, a gente atua bastante forte lá naquela região, Roraima. Sim, né? Então temos uma estrutura bem bacana aí. Né? O Mato Grosso tem muita gente, né, que nos escuta também do Mato Grosso, estão outros estados do agro. A gente atua, né? Nós como CIA atuamos nos 3 estados do Sul, Mato Grosso, e dá umas bicadas em outros estados também quando aparece, com certeza. Vai. E se tiver demanda, a gente vai. Certeza. A gente vai com certeza. Até uma parceria, essa parceria está iniciando com o Pé no Barro, né? Vai ser um start de divulgação da Inex a partir de agora, a partir efetivamente de janeiro agora, desse mês. Então, a gente conta muito com isso também, com essa divulgação estratégica, né? Chancelando aí o nosso trabalho, que graças a Deus temos espaço no campo, como o Roger mesmo menciona, as porteiras estão abertas, felizmente estão abertas, mas chancela e auxilia nós a divulgar e estaremos presentes em várias feiras aí, né? Uma delas já, né, lá no Universo Pecuário, que a gente já conversou, então podem contar conosco e vão nos achar em vários momentos. Né? Conversamos com o Davi já também a respeito disso, já para fazer parte. A gente tem agora em março o Expo Direto, a gente já está verificando alguma questão de estar presente de alguma forma através de startups, enfim, o que for possível dentro da Expo Direto, já para começar a divulgar. E assim vão todas as feiras aí nesse start de ano. Exato. Maravilha, show de bola. Vamos se encontrar muito por aí, vocês vão ouvir falar muito, não tem dúvida, quando junta gente boa, produto bom, a coisa anda. Muito bom, e obrigado por ter escolhido a gente, né, para começar o trabalho, então ficamos muito felizes aí. Agradecer, obrigado mesmo, obrigado pela
pela parceria e, né, lógico, volte e meia que tiver esse assunto de novo, a gente chama vocês de volta pra gente voltar a bater um papo aqui. Vida longa. Com certeza. E tu pode mandar os teus dados ali que tu ainda não tem nada. É, aí, que não sei sei. Certo que eu não vou escapar dessa aí. Não, beleza. A gente tem 1 horinha agora aqui. Isso aí. Certo, pessoal? Agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Muito obrigado mesmo. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, aí, @pé_no_podcast em todas as redes. Também curtir, né? E colocar ali as 5 estrelas para avaliação. Para nós é muito importante. Teve impressionante, né, Bruno? Nossas avaliações aí no Spotify. Ficar ali 5 estrelas. Top 420. 420 pessoas, nós somos o top 1 aí do podcast mais ouvido, né, cara? Então, crescendo, dobrando em audiência, em tudo que é no alcance, tudo. Então, são então, mais de 500 mil pessoas por mês que nos acompanham. Então, é um negócio, alcance, né, de pessoas que chegam os cortes e todo. Então, muito feliz mesmo. Então, não esqueça de nos seguir. Se você gosta do conteúdo, compartilha com quem você achar importante, para que esse episódio e outros tantos aí que a gente tem no Pé no Barro chegue a mais e mais pessoas. Beleza? Um grande abraço e até o próximo Pé no Barro Podcast. Um feliz 2025 para todos vocês. Nos vemos por aí. Abraço, até mais.